Momento Catequético com Dom Paulo César Costa. Amados e amadas de Deus, estamos celebrando essa segunda-feira da 8ª semana do Tempo Comum. Temos diante de nós um texto tirado do Evangelho de São Marcos, capítulo 10, dos versículos de 17 a 27. Naquele tempo, quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Amados e amadas de Deus, essa pessoa coloca para Jesus uma pergunta fundamental: o que devo fazer para ganhar a vida eterna? A vida eterna é desejo de todo homem, de toda mulher, de todo ser humano. O ser humano foi criado por Deus e para Deus. O ser humano possui um destino eterno, o desejo de ganhar a vida eterna. Jesus disse: Por que me chamas de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Tu conheces os mandamentos: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Amados e amadas de Deus, Jesus vai primeiro pelo caminho dos mandamentos. Tu conheces os mandamentos e elenca os mandamentos. E aquele homem diz para Jesus: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Era alguém que já trilhava um caminho moral, era alguém que já possuía uma grande perfeição moral, já guardava os mandamentos. Continua o Evangelho. Jesus olhou para ele com amor e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido, veio embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Amados e amadas de Deus, Jesus pede daquele homem tudo agora. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Jesus convida, Jesus chama aquele homem para ser seu discípulo. Mas para ser seu discípulo era preciso desfazer-se de tudo, vender os bens, dar aos pobres. Mas vendendo os bens e dando aos pobres, ele teria um tesouro maior. E terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. E diz o Evangelho: mas quando ele ouviu isto, ficou abatido, foi embora, cheio de tristeza, porque era muito rico. Era alguém que era rico, apegado às suas riquezas, e colocou as suas riquezas entre ele e Jesus. Por isso ele vai embora triste. Ele não é capaz de renunciar às suas riquezas por amor a Jesus, por amor ao reino dos céus, por amor ao reino de Deus. Continua o Evangelho. Jesus então olhou ao redor e disse aos discípulos: como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos se admiravam com essas palavras, mas ele disse de novo: meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Amados e amadas de Deus, pode parecer uma palavra que escandalize. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Mas Jesus quer escandalizar mesmo. Ele quer mostrar que quem é apegado às riquezas, quem é apegado aos bens materiais, quem coloca a sua riqueza entre ele e Jesus, não entra no reino de Deus. Por quê? Porque faz da sua riqueza o seu Deus, faz da sua riqueza o seu tudo. Não vive verdadeiramente com liberdade diante do que tem, diante do que possui. Continua o Evangelho, eles ficaram muito espantados ao ouvirem isto e perguntavam uns aos outros: então quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: para os homens isso é impossível, mas para Deus não. Para Deus tudo é possível. Amados e amadas de Deus, é o mistério do reino. Para Deus tudo é possível, quer dizer, aquele rico que tem um coração aberto, aquele rico que vive com liberdade diante dos seus bens, ele caminha na direção do reino de Deus. O Evangelho de São Mateus apresenta o exemplo de Mateus. Mateus é alguém rico que deixa tudo e segue
Jesus. Peçamos a graça de uma liberdade profunda diante daquilo que temos e assim nos colocarmos verdadeiramente no seguimento de Jesus, que nossas riquezas não nos impeçam de nos tornarmos discípulos do Reino. Acesse o nosso site diocesesaocarlos.org.br.